Primeiro, uma ótima tarde a você, Rita. Sempre um prazer conversar contigo nessas tardes de Money News. Quero começar essa nossa conversa falando sobre Boletim Focus. Finalmente, o mercado reduziu projeção para a inflação, depois de várias e várias semanas de aumentos. Como é que você vê esse movimento? Tem alguma coisa a ver com essa queda abrupta do preço do petróleo? Ou é estruturalmente talvez uma inflação mais benigna para o Brasil? Ei, Gabriel, olha, na sexta-feira nós vamos ter a divulgação, né, da inflação oficial de junho, do IPCA fechado de junho. E, com certeza, teremos uma inflação desacelerando em relação a maio, como você bem disse, em função do fim do conflito e da queda do preço dos combustíveis. Mas acredito que o grupo de alimentos, né, vai continuar tirando o sono do brasileiro. Não teremos nenhum alívio por aí. Mas o Banco Central, né, desde fevereiro, que a gente não tinha uma redução na projeção de inflação. Então, o Banco Central ouviu os economistas-chefes, né, das instituições financeiras brasileiras, estrangeiras que operam aqui, e houve uma redução, uma leve redução, de 5,33 para 5,30 na projeção da inflação para este ano de 2026. A gente não tem o que comemorar. Por quê? Porque da mesma forma que nós tivemos uma redução na inflação de 26, nós tivemos um aumento para a inflação de 2027. Pequeno, mas é um indicativo de que as contas públicas continuam puxando a inflação para cima. Em 27, a projeção saiu de 4,17 para 4,18. Mas o problemão mesmo é que a taxa Selic projetada permaneceu em 14% e continua acima de 10% até 2029. Então, não teremos esse alívio para a inflação. Nem em 2029 a projeção traz a inflação no centro da meta. Então, teremos que conviver com a inflação acima do centro da meta e, consequentemente, com uma taxa de juros restritiva por um bom tempo, a não ser que um milagre, né, faça a cabeça dos políticos, do governo e a responsabilidade fiscal impere. Agora, Rita, nós trouxemos há pouco na nossa programação um estudo do INSPER que levantou novas dúvidas sobre o peso das disputas tributárias para as nossas contas. É mais um sinal de alerta para o mercado, porque o INSPER destaca que alguns anos atrás o risco era de 20% do PIB. Do nada, com o estralar de dedos, foi para 6%. Melhorou, se a gente levar em consideração apenas os números absolutos. Mas o risco ainda está na mesa? Pois é, eu li, né, esse estudo do INSPER. A Receita Federal falou que não vai se pronunciar porque não recebeu formalmente o estudo e que também nós estamos em ano de eleições e que a resposta poderia influenciar aí no processo eleitoral. Bom, mas o que mais me chamou a atenção é o que eles chamam de o impacto não disponível. O que é o impacto não disponível? São aquelas causas que eles não conseguiram formalizar em números o tamanho do impacto. Então, o número de causas sem impacto disponível era uma causa em 2021. Em 2022, saltou para 22 causas. Depois, em 23, para 15. Em 25 para 9 e agora em 2026 são 16. Então a gente tem as pautas bombas e agora nós temos as causas bombas, porque geralmente essas causas, né, são demandas judiciais em cima de pagamento de tributos. Então, você pensa bem, se em 2020 esse número chegou a 1,5 trilhão e correspondeu a 20% do PIB, e hoje está em 729, final de 25, 729 bilhões, mas é muita grana, ou 6% do PIB, e nós temos uma crítica muito séria do INSPER à metodologia. Então, a falta de transparência faz com que o próprio governo e a sociedade inteira não tenha a dimensão desse aumento do risco fiscal. Então, isso é muito sério, porque nós já estamos com um fiscal
que está meio combalido, né? Nós estamos atingindo aí 81,1% na relação dívida-PIB. Os gastos da União nunca foram tão altos, né? Desde a pandemia a gente não tinha um gasto aí como o acumulado nos últimos 12 meses até maio de 2 trilhões e 600 bilhões, e vem um estudo dessa seriedade, porque o INSPER é muito sério. Então eles tiveram o cuidado de analisar nos últimos 10 anos. E, para mim, a coisa mais séria é essa mudança dos números, uma dança dos números, sem que exista uma justificativa por essa oscilação, mas o número continua extremamente elevado e, o que é pior, você tem um aumento daquelas causas em que eles não colocam qual é o impacto fiscal, que não está disponível. Cadê a metodologia? Onde está a transparência? Onde estão os critérios? Isso aí deveria ser igual o índice de inflação. Você entra lá no IBGE, você sabe direitinho qual que é a metodologia de cálculo do IPCA. Nós estamos falando de risco fiscal. Qual é a metodologia de cálculo desse risco que provém de causas que estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal? A gente tem uma ideia, você falou em mais de 700 bilhões de reais, o orçamento discricionário do governo, não do governo, porque também é compartilhado com o Congresso, com ministérios. O orçamento discricionário do Estado brasileiro é de 250 bilhões. Então a gente está falando de 3 orçamentos discricionários da União. É muito dinheiro, é bastante coisa. Dá para falar que a gente está jogando roleta russa com essas decisões, afinal a gente não sabe o quanto que pode perder e pode ser bem alto o valor, Rita? O problema, Gabriel, é que quando você fala do fiscal, você está falando da credibilidade do país em relação ao mercado, porque a questão é da nossa condição de pagar as nossas contas. Então, se você tem uma causa-bomba ou causas-bombas dessa proporção, isso deveria ser monitorado cuidadosamente e com transparência, com muita transparência, para que o próprio mercado, inclusive, consiga avaliar, né, a possibilidade de sucesso ou não do Estado nessas causas. Então, isso é extremamente sério, porque nós estamos falando da precificação do Brasil. Se explode uma causa-bomba dessa da noite para o dia, você já imaginou que correria, né? Dólar sobe, bolsa cai, juros sobe. Essas são as consequências da imprevisibilidade, porque a imprevisibilidade, a falta de critérios, a falta de metodologia, ela é precificada. Rita Mundim, sempre um prazer conversar contigo, minha cara. Uma ótima tarde e até a próxima. Até. Valeu.